Atualmente, há muitas casas, muitas famílias que têm um peso, um fardo para se relacionar com o filho jovem. Parece que ter um filho jovem em casa é algo ruim. E eu sempre estou reforçando, você pode me ouvir nos outros podcasts, nos conteúdos gratuitos que posto nas redes. Eu sempre reforço que filho adolescente em casa, ter um filho jovem, é para ser um tempo muito feliz, muito alegre, muito agradável, porque nós, adultos, mãe, pai, somos os adultos, a gente vai ter a oportunidade de vivenciar momentos agradáveis, diferentes, locais, pessoas, assuntos, atividades, uma série de novidades que vêm para a vida de uma mãe, de um pai que tem filho adolescente, que se não tivesse o filho adolescente em casa, não iria vivenciar isso. Você sabe que muitos casais que não têm filhos não vivenciam as novidades gostosas que acontecem durante essa fase da adolescência, que você que está me ouvindo agora aqui vivencia. Você tem uma oportunidade maravilhosa. Só que o que tem acontecido, na maior parte, é um problema, é um clima, uma harmonia, sabe? Que não é uma harmonia, né? Uma forma de sintonia, vou até criar uma palavra aqui, né? Uma dessintonia, uma forma de não ter sintonia. Tudo que a gente usa esse prefixo des é porque é o contrário, assim como desarmonia. Então, é uma desarmonia, é uma forma contrária, fica pesado. E filho jovem numa casa traz alegria, não é para trazer peso, não é para ser pesado, é para ser agradável, ser muito bom. Porque quando o filho era criancinha, lá na época de primeira infância, 1, 2, 3, 4 aninhos, quantas novidades, que legal, o filho explorando, o filho aprendendo, o filho trazendo novidades e fala daquela maneira, ou corta a palavra ao meio e fala de uma maneira diferenciada, e quanta alegria, porque a gente percebe que aquela criança está explorando e buscando seus novos referenciais e vem trazendo para nós. E a gente se alegra, olha, porque agora aprendeu a andar, porque agora aprendeu a falar aquela palavra mais comprida, porque agora aprendeu a tomar a água sozinho, agora conseguiu escovar o dente sozinho, agora, sabe, a gente vai ficando alegre com as descobertas e a forma da exploração dessa criança. E isso é motivo de grande alegria. Chega na adolescência, é um outro tipo, né, um outro jeito de explorar. Mas também é alegria, porque a gente vai ficando feliz. É assim que deveria ser. A gente ficar feliz pelo filho adolescente estar explorando novos ambientes, novas pessoas, novos assuntos, tudo, sabe? Outros detalhes, outras atividades. E nessa exploração, vir trazendo para nós uma alegria, uma novidade, um recheio gostoso, e a gente ficar feliz. Nossa, filho, você aprendeu isso, você viu isso, aconteceu isso na sua vida, que legal, nossa, agora você consegue fazer isso, sabe? Coisas às vezes básicas, simples, como por exemplo, às vezes fazer um arroz, fazer um café, o filho aprendeu a dobrar uma camiseta e guardar, o filho conseguiu organizar uma gaveta, por exemplo. São coisas de princípio de adolescência. Parece algo simples, nossa, Rosana, mas coisinhas simples, coisinha de nada. Não, é um desafio. Às vezes apontar um lápis, às vezes fazer um recorte. Tem adolescentes, pré-adolescentes de 11, 12 anos que não têm, às vezes, a coordenação motora de uma tesoura, porque na infância não foi bem estimulado, não aprendeu corretamente como cortar reto um papel, por exemplo. E é uma exploração, uma descoberta, e por estar se sentindo tão desprezado, desvalorizado por esse filho que ainda é um pré-adolescente com 11, 12 anos, ou propriamente na adolescência a partir dos 12, meio 13 em diante, nem sequer percebe a exploração e os novos ganhos desse filho, porque passa batido isso, porque a dor está lá enroscada no coração dessa mãe, desse pai, e deixa de ver muita coisa na vida do filho. Tem filhos adolescentes de 14 anos que não conseguem ter a coordenação motora fina de pinça, segurar adequadamente um lápis, uma caneta, e às vezes ficam com aqueles garranchos lá na escola, e a mãe ou o pai às vezes critica e reclama, que letra feia, nossa, precisa melhorar essa letra. Mas para melhorar a letra, precisa identificar que o filho não tem coordenação motora de pinçamento, pegar com, aqui ó, os 3 dedinhos aqui junto, colocam o lápis de uma maneira que faz com que tenha uma mobilidade, sabe?
flexibilidade nessa mão para fazer uma escrita correta. Porque lá na infância, às vezes, alguém fez no lugar dele, ou às vezes não foi estimulado da maneira o suficiente, da forma correta para chegar na adolescência. Ele ainda está explorando esse tipo de situação. Às vezes fica atrasado na escola por conta disso. Então a gente vai começar a entender aqui comigo agora, pegar esse exemplo tão simples da tesoura e tão simples do lápis. É bem simples mesmo, porque eu poderia ter pego aqui um exemplo em falar do sexo, em falar dos amigos más companhias aí, que eu vou citar aqui alguns outros pontos a respeito disso, mas vamos pensar primeiramente nas coisas mais simples. Quando o filho fica atrasado, quando está copiando alguma coisa da lousa, ou quando o filho tem um caderno todo fora do eixo da organização, sujo, amassado, cheio de orelha lá. Às vezes o filho está no primeiro ano do ensino médio, é um regaço, como eles mesmos falam, a palavra é essa. O caderno é um regaço. Essa é a palavra usada. Minha mãe fala pro filho, seu caderno está um regaço, né? Mas tá um regaço porque ele não tem organização, não tem coordenação motora, não tem pensamento, ele não sabe nem cortar, ele não sabe segurar no lápis. Nossa, mas no ensino médio? Sim, pasmem, sim. E aí que fica o problema. Por que meu filho não gosta de mim e me culpa por tudo? Porque, de repente, cobra uma coisa do filho adolescente que ele ainda não adquiriu a habilidade o suficiente. E nesse exemplo muito simplório, que de simples não é simples, é impacto, quando o filho chega na adolescência e ainda não tem isso, por exemplo, ele vai pensar, minha mãe nem vê que minha mão dói quando eu fico copiando aquela lousa. Minha mão fica dolorida. Recentemente, cuidando de um adolescente, orientando uma mãe, entendendo o que se passa, deixa eu ver esse caderno. Você peça para o seu filho, eu quero ver o caderno desse jovem. Nesse jovem que eu estava cuidando, 14 para 15 anos. Realmente um regaço aquele caderno. E eu disse, mãe, você observou que seu filho não consegue segurar uma caneta da forma adequada? Ele, olha só, vamos pedir para ele apontar um lápis. Ele se apertou inteiro lá. Ó, mas nessa idade não sabe? Ele não tinha desenvolvido essa coordenação motora. Então, a encrenca com a mãe é que a mãe só criticava, só brigava, porque o caderno não regaça, porque tudo desorganizado, porque ele fica atrasado, porque ele não faz a tarefa, ele não faz aqueles exercícios, várias contas da matemática, ele não faz, ele não realiza, tudo muito torto, e isso já traz desconcentração, já traz perda de foco, e ele não vai bem, porque para ir bem tem algumas pré-condições, pré-requisitos para ir bem. E aí, claro, minha mãe é chata, minha mãe só me culpa, minha mãe só me cobra, minha mãe não quer nem saber se eu tenho alguma dificuldade ou não, ele também não soube identificar, a mãe também não percebeu, então a gente só quer ver o resultado na vida do adolescente, mas a gente não vê o processo que ele está passando também. E eu não estou aqui passando a mão na cabecinha de nenhum adolescente, não, nem colocando paninho humor, nem nada, não, porque também quando eles são azedos e ferrenhos, eles são realmente azedos e ferrenhos conosco, não tem papas nas línguas, não. São bem desbocados com a gente. Eu falo que tem o tijolinho na ponta da língua para falar com a gente. Eles não têm receio, muitas vezes, de jogar os seus tijolinhos em cima de uma mãe ou pai, não. Mas eu estou dizendo que, já que tem um adulto significativo, que é o pai, que é a mãe, ao invés de olhar só o resultado, a gente precisa olhar o processo, o que exatamente está acontecendo, que impede aquele resultado escolar, que impede aquele bom relacionamento com um amigo, com um irmão mais novo, por exemplo, que muitas vezes se queixam. Geralmente o filho adolescente, quando tem um irmão mais novo, é uma encrenca, uma briga, e o menor se aproveita do maior, porque o maior tem que dar para o irmão, porque ele é maior, porque o maior tem que deixar, porque ele é menor, e isso aí é uma coisa difícil, porque ambos são filhos, ambos são queridos, ambos são amados, e cada um na sua fase, cada um no seu momento. E quando fica essa questão de que o maior tem que entender o menor, então o menor já rapidinho percebe e se aproveita do maior. E acaba tendo aquelas desavenças que às vezes é a gente, como mãe e pai, que acaba criando isso no filho por não colocar o filho menor no lugar do menor. Seu irmão está agora jogando videogame lá com um amigo, seu irmão agora está estudando, não pode incomodar. Seu irmão não quer dar o jogo dele para você agora, ele está usando, quando ele puder, ele vai dar para você. Não mexa nas coisas dele. Conversa com seu irmão para ele mostrar para você. Ah, porque eu quero. Então, assim, são coisinhas, minúsculas coisinhas,
que vão aborrecendo o adolescente, ao ponto de chegar lá na frente e ter todo esse desgosto, esse desprazer, ao ponto de uma mãe recentemente falar essa frase para mim: meu filho não gosta de mim e ainda me culpa por tudo.